Bom dia, Denis. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade em Dia. Estou à tua disposição. Deputada Júlia veio buscar aqui em Criciúma um modelo interessante em relação a direitos dos consumidores, nesse caso idosos, e tornando isso uma pauta nacional. Aquela questão do empréstimo consignado, deputada, o que conseguiu se fazer em nível de Câmara a respeito dessa pauta? Bom, Denis, como você bem falou, foi um projeto que quem me inspirou foi um projeto do Gustavo Colli, que é diretor do PROCON, né? E ele assumiu um tempo a Câmara de Vereadores. E achei muito interessante porque eu também via isso acontecer muitas vezes, onde estava advogando ali no Rio Maina, junto no escritório do meu falecido sogro, do meu marido. Muitos idosos, muitos aposentados procuravam nos relatando de diferentes formas, né, como acontecia esse golpe do consignado. Então, quando saiu esse projeto aí, achei muito interessante, parabenizei e depois virei deputada federal, trouxe ele aqui, eu trouxe essa discussão aqui no âmbito da Câmara de Deputados. Inclusive, não achava que ele iria para frente tão rapidamente, certo? Mas é que é uma questão tranquila, que não tem bandeira partidária. Você vê que tinha um projeto meu e um projeto na mesma linha, praticamente bem parecido, do deputado Boulos do PSOL. Então, né, a própria relatora falou, esse projeto é tranquilo. Então, a minha proposta original era que o cidadão que sofresse, né, fosse vítima de golpe, ele ficasse com 100% do valor depositado na conta dele, sem prejuízo, claro, do dano moral. Ou seja, sempre procure o PROCON, o seu advogado, para buscar os seus direitos, né, no que se refere ao dano moral. Porque você certamente terá um desgaste de ir atrás, de ir no PROCON, de ter que devolver o dinheiro, né? Então, isso tudo pode gerar aí um dano moral também. Mas o que acontece? Ficou da seguinte forma o texto, após a relatora conversar com diversos envolvidos aí nessa questão. A pessoa que perceber que tem um valor na conta dela depositado indevidamente, ela tem um prazo aí de 60 dias para devolver. E no que ela vai devolver, Denis, ela já pode reter 10% desse valor, certo? Sem um processo, vamos dizer assim. Então, ela vai lá, avisa que tem, e na hora que vai devolver para a instituição, 10% já fica para ela, uma multa automática, certo? Revertida em favor do consumidor. Então, o que acontece? Mesmo isso acontecendo, a pessoa ainda pode buscar os seus direitos, como eu falei. Também ficou determinado no projeto que as instituições financeiras devem buscar tecnologias que permitam a confirmação da identidade do cliente, do consentimento da contratação, né, que obviamente tem que ser expressíssimo esse consentimento, né, que tem que estar muito claro, né, o consentimento da contratação da operação por meio de reconhecimento biométrico ou acesso autenticado. Então, foi dessa forma que ficou o projeto de lei. Lembrando que eu queria que fosse 100%, não foi possível. A relatora acatou sugestões de outros deputados, de, instituições financeiras que devem ter procurado ela, mas já é um avanço, porque era algo que realmente estava acontecendo demais, muitas pessoas relatando problema, e a gente tem que tentar coibir, porque está acontecendo golpes e golpes. Cada semana a gente sabe de um novo golpe aí no mercado, e o que a gente sente é a impunidade, que é difícil achar esses golpes, né, que se faz, é difícil provar, é difícil achar. Então a gente tem que ter uma punitividade maior. Muitos relatos de casos Brasil afora, aqui a gente sabe bastante, justamente porque o PROCON aqui em Criciúma provocou isso, né? Em nível nacional, deputada, levantando essa discussão, apareceu muito relato aí Brasil afora, não? Sim, no Brasil todo, né? No Brasil todo que isso acontece, é porque o PROCON aí, né, que nem você falou, tem atuado nesse sentido, mas
conversando com deputados de todos os estados brasileiros, isso é um problema nacional. Isso. Bom, para chegar nessa indenização, a partir do que o projeto estabelece, tornando-se lei, o que vai ser o passo a passo? Qual vai ser o caminho que esse idoso vai ter que seguir para ser recompensado, reembolsado, pelo menos parcialmente, hein, deputado? Então, ele percebendo que tem um valor na conta dele, que ele não sabe de onde veio, ele tem que imediatamente... Primeiro, ele não deve, né? Não deve usar esse valor. Aí ele deve procurar a instituição para devolver, certo? Ele vai ver dali de onde veio, ele tem que procurar a instituição. Ou ele pode procurar também direto o PROCON, mas se ele tiver como fazer, procurar direto a instituição, procura a instituição, fala, tem um valor aqui, eu quero devolver. E no que ele vai devolver, ele já pode reter 10%, entendeu? 10% do valor depositado. Automaticamente, sem processo judicial, sem PROCON, sem nada. Então, é algo que, administrativamente, né, ele já vai ficar com os 10%. E aí, depois disso, se ele quiser, né, ele ainda pode, né, buscar um advogado para, eventualmente, tentar aí um dano moral. Pode, não é certeza, né, não é uma coisa certa como o 10% do valor que ele vai reter. Mas, geralmente, que fique provado que ele não contratou, é uma tendência que consiga ter aí o dano moral, mas não é uma certeza. Uhum, certo. Mas o dano moral não é tratado nesse projeto, é algo que já existia, certo? Perfeito. É algo que já existia. Então, esse projeto está tratando de o consumidor lesado ficar com uma parte do valor depositado indevidamente, uma parte qual seja 10% do valor. 10%. Lembrando que a sua intenção inicial era que fossem os 100%, que infelizmente não foi possível emplacar, deputada. Não foi possível emplacar, porque aqui na Câmara dos Deputados a gente apresenta um projeto lindo, maravilhoso, e aí ele vai sendo modificado, infelizmente. Então tá, agora já vai... quais os próximos passos do projeto agora, deputada? Ele foi aprovado no plenário da Câmara, né, em regime de urgência, inclusive, e aí você vê que eu apresentei esse projeto esse ano, e ele já foi aprovado, né, então foi bem rápido, e agora ele vai para o Senado e de lá para uma eventual sanção presidencial. Muito bom, muito bom. Deputado, olha, cumprimentos pelo projeto, pauta importante, obrigado, um bom trabalho, deputado. Muito obrigado e fiquem com Deus. Um abraço.